Salve Maria a todos, bem-vindos ao canal Quietus Fidelio, meu nome é Leonardo. Este canal é destinado a assuntos relacionados com a fé cristã, em especial a fé católica. Ficamos um bom tempo sem postar conteúdos aqui no canal e agora, com a ajuda de Deus, é claro, com a intercessão de Nossa Senhora, estamos tentando retomar aqui as postagens de conteúdo, trazendo assuntos que a gente acha relevante aí para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual rumo à busca da santificação, busca do céu junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje o assunto que eu trago aqui é um assunto um pouco polêmico, e não só polêmico, né? Muitas das vezes ele vem como uma forma de ataque à fé católica, ao catolicismo, que é a idolatria. Quantas vezes nós não ouvimos dizerem, né, os católicos são idólatras porque eles ajoelham diante de imagens. E será que isso é verdade? Através das Sagradas Escrituras vamos conversar um pouco sobre esse assunto e ver se isso realmente tem fundamento, não é verdade? Dentro da própria palavra de Deus. Então, antes da gente começar o assunto propriamente dito, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que venha nos iluminar, nos dar o discernimento correto do que realmente é a verdade sobre todo esse assunto e, com isso, esclarecer muitas das vezes esses ataques que vêm para perturbar a mente das pessoas, para desviar as pessoas do caminho. Então, que Nossa Senhora nos ajude a ter um bom entendimento de tudo isso. Vamos rezar uma Ave Maria para a gente poder começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para a gente começar, quando se trata desse assunto, na idolatria, a gente já ouviu muito essa proposição, né? Essa passagem bíblica, né? Vamos pegar aqui para a gente poder iniciar. Ouvimos muito isso aqui, né? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Veja, segundo essa passagem, Deus proíbe, né, a questão das imagens. Não farás para ti escultura, né, nem do que está acima, nem do que está abaixo da terra. Enfim, então, é proibido. Então, os católicos estão cometendo um pecado grave. São idólatras, não é verdade? Só que existe um ponto interessante quando a gente pega as Sagradas Escrituras para ler. A gente não pode pegar somente um ponto de forma isolada, pegar um trecho bíblico e pronto. É aquilo ali que está escrito, é isso que vai valer. Não podemos ser fundamentalistas, ser extremista na leitura da Bíblia. A gente tem que olhar o contexto do que envolve todos os escritos sagrados. Não podemos cair na tentação do diabo, como ele tentou fazer com Jesus no deserto. Vamos ver essa passagem do deserto para você entender o que eu estou falando. Olha como que foi no deserto, como que o diabo tentou Jesus. Uma das tentações. Mateus, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Se és filho de Deus, disse o diabo, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, o diabo, ele leva Jesus a um penhasco, a um monte, e fala, pula daqui, porque está escrito que Deus mandará os teus anjos para te proteger, para te apartar. Estava tentando Jesus a agir daquela forma. Claro, Jesus ali na sua condição humana, né? Porque Jesus ele tem duas naturezas, a igreja nos ensina isso, a natureza humana e a natureza divina, para que ele pulasse dali a ponto de Deus protegê-lo e não acontecer nada com ele caindo daquele penhasco. Mas aí Jesus, ele toca num ponto muito interessante. Ele disse, né? Também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não disse que aquilo que o demônio estava mencionando estava errado, não, realmente estava escrito, mas agir daquela forma, naquele momento, de acordo com o contexto dos escritos sagrados, era tentar a Deus. Então Jesus, ele olhou o contexto, ele não olhou somente aquele ponto de forma isolada. Então, é claro que está escrito, não farás imagens, esculturas do que está acima ou abaixo da terra. Mas assim como Jesus, a gente deve dizer, também está escrito. Olha, vamos pegar aqui, também está escrito em Êxodo 25, capítulo 25, versículos de 18 a 20. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Veja, Deus ordena a Moisés, pede a Moisés para que faça querubins e coloque na arca. Segundo a tradição, o que nós aprendemos, querubins, eles são anjos, eles são seres celestiais. E Deus pede para que Moisés faça anjos, imagens e coloque na arca. Então está escrito isso. Também está escrito, vamos pegar um outro trecho aqui, também está escrito em Números capítulo 21, versículos de 8 a 9. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Veja, naquela época, o povo havia caído numa tentação, no pecado da murmuração. Devido a isso, Deus enviou serpentes que mordiam as pessoas e as pessoas eram feridas. As pessoas caíram em si e viram o erro que havia cometido e pede a Moisés para que interceda a Deus para que livre eles daquele mal. E Moisés faz isso e Deus ordena que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e todos aqueles que olhassem para aquela imagem, para aquela serpente, eram curados. É claro que isso tem uma prefiguração do que seria a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olhando ali aquele contexto histórico, mediante aquela situação, Deus pede a Moisés para que faça uma imagem. E o escrito sagrado diz, todos aqueles que olhassem aquela imagem ficavam curados. Então Deus pede para que faça novamente uma imagem. Mas espera aí. Então, em momentos, Deus fala que não pode fazer imagem, e agora Deus está dizendo que pode fazer imagem. Então, a Bíblia está entrando em contradição? De modo algum. Agora sim vamos entender o que é verdadeiramente a idolatria. Lembram daquela passagem bíblica também, do povo no deserto, que pede a Arão para fazer um bezerro de ouro, quando Moisés demora a voltar do monte? O povo perde a paciência e induz Arão, e Arão acaba fazendo isso, de construir um bezerro de ouro. Vamos pegar esse trecho para a gente poder entender melhor. Vamos pegar esse trecho da Bíblia, que fala sobre o bezerro de ouro. Olha, Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 4. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Veja, o povo perdeu a paciência. Moisés tinha subido ao monte. Foi quando Moisés foi receber as orientações dos 10 mandamentos, receber em tábuas do próprio Deus. E o povo perdeu a paciência, achou que Moisés não voltaria mais e induz Arão a fazer o bezerro
de ouro. E Arão acaba caindo nessa tentação. Futuramente isso teve consequências para Arão, mas Arão acaba também indo a esse erro do povo e faz o bezerro de ouro. E o interessante é que a Sagrada Escritura diz que eles falam, né? Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Eles adoram a imagem como se fossem Deus. Eles se prostram à imagem que foi feita daquele animal como se fosse Deus. Aí está o erro. É você estar diante de uma imagem e adorar aquela imagem, se prostrar diante daquela imagem como se fosse Deus. É diferente, gente. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, de Santa Bernadette. Quando nós ajoelhamos diante dessa imagem, nós olhamos para essa imagem e vemos o que ela representa, o que foi Bernadette aqui na terra para Deus. Uma serva de Deus, uma pessoa que seguiu fielmente os conselhos evangélicos. Então, se prostrar diante de uma imagem, ajoelhar diante dessa imagem, é claro que não estamos dizendo que é uma deusa. Quando nós também ajoelhamos diante de uma imagem de Nossa Senhora, em momento algum ela é uma deusa, nem ela quer que pensemos isso, mas a gente olha e lembra do que foi essa pessoa para Deus aqui na terra. E com isso vamos tentar pelo menos seguir um pouquinho do que ela foi aqui na terra, para que a gente possa também crescer espiritualmente, crescer em santidade e tentar buscar o reino de Deus aqui na terra, para que quando vier a nossa morte, Deus possa nos julgar de forma positiva e com isso alcançar o céu. Então, de modo algum, uma imagem dessa, estou adorando ela. Pelo contrário, ela é uma serva de Deus, é uma criatura de Deus, uma pessoa que seguiu os exemplos de Cristo aqui na terra. Então é diferente do que aquele povo fez no deserto, como muitos ainda fazem hoje, pegam cristais e acham que aqueles cristais vão passar energia. Na época do Egito, né, lá existiam vários deuses em forma de animais, onde as pessoas adoravam aqueles seres como se fosse Deus. Isso sim é idolatria. Isso sim é errado. Se alguém dentro do catolicismo faz dessa forma, meu irmão e minha irmã, com certeza está errado, porque Deus não quer isso. As imagens que nós temos é para veneração, como nos ensina a igreja, para olhar para elas e buscar seguir o exemplo do que aquela pessoa nos traz para seguir de exemplo. Interessante que quando a gente fala em idolatria, se a gente pegar o trecho do Novo Testamento que Jesus fala sobre isso, olha que interessante, ó, como Jesus retrata. Lucas capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Tá vendo? Jesus, ele retrata a idolatria, ele correlaciona a idolatria com o dinheiro e não com imagens. Então, a idolatria, ela não só se estende a imagens, mas também a tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Quando colocamos o dinheiro acima de Deus, nós estamos cometendo idolatria. Se a pessoa coloca a fornicação, o prazer, de forma exagerada acima de Deus, acaba cometendo também idolatria. Então, tudo aquilo que você coloca acima de nosso Senhor Jesus Cristo, acima de Deus, você também está cometendo idolatria. Tanto é que Jesus, ele quis correlacionar a idolatria, a servir a outro Senhor, com o dinheiro e não com as imagens. Então, ter imagens não é errado, dependendo da maneira como você se comporta diante delas. Se a gente pegar também em Colossenses, tem outro trecho aqui bem interessante, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Ele, no caso aqui Jesus, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, a Sagrada Escritura diz que o Jesus é a imagem do Deus invisível. É Deus que se fez carne,
na condição humana e nos deu a conhecer, ou seja, a sua imagem, a sua face. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não caiamos nessa tentação do diabo de pegar uma proposição de forma isolada e ter aquilo como verdade absoluta. Devemos olhar o contexto da Bíblia e seguir dentro de um bom discernimento. Pedir a Deus sempre o bom discernimento. Então, para finalizar este vídeo de hoje, vamos novamente terminar rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora para que nos ajude mediante a tantas confusões que o mundo vem nos afligir com proposições, com argumentos, que muitas das vezes não é a verdade. Então, que Deus sempre nos mostre a verdade, aquilo que é a verdade, pois Ele é a verdade. Então, peçamos agora a Nossa Senhora novamente, rezando essa Ave Maria, para que Deus nos faça refletir de maneira correta, não só com relação a esse assunto de idolatria, mas com vários outros assuntos que possam vir e que Deus possa nos ajudar a ter o verdadeiro entendimento de tudo isso. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então ficamos por aqui, fiquem com Deus e até um próximo encontro, se Deus quiser.